Boa noite a todos. A Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, realiza uma palestra à escolha do tipo de fundação sob a ótica das NBR 6122 de 2019 e NBR 18 de 2020. Esse evento está sendo transmitido de forma híbrida também, né, pela internet e pelo presencial. O conteúdo da palestra abordará as principais alterações da NBR 6122, né, projeto de execução de fundações, as principais alterações da NBR 18 de 2020, né, sob a ótica das alterações da norma 6122 de 2019 e NBR 18 de 2020. O palestrante, nosso colega aqui, Carlos Roberto Santini, é engenheiro civil, graduado pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos, em 2005. Durante 44 anos de exercício profissional, trabalhou na Light, serviços de eletricidade, e posteriormente na CESP até 1988. Em 99, fundou a Constrói Limitada, com sede em Ribeirão Grande, onde permanece como engenheiro civil responsável técnico até hoje. Foi conselheiro do CREA por 2 mandatos, entre 99 e 2004. Santini também atuou como professor das disciplinas de solos e fundações, pontes de concreto armado, na Faculdade Sudoeste Paulista, 2014-2015, e lecionou a disciplina de concreto armado 2 na Faculdade Induvale, em Avaré, em 2021. Desde 99 é professor na Escola Técnica Dr. Demetrio Azevedo Júnior, um curso técnico de fundações, de edificações, nas disciplinas de estrutura e solos e fundações. Ainda leciona no curso de pós-graduação promovido pelo INBEC Unip desde 2015, nos módulos 1 e 2 de estruturas de concreto e fundações, tendo ministrado aulas presenciais para mais de 120 turmas, totalizando cerca de 5 mil alunos em quase todas as capitais dos estados brasileiros. Vai ser um grande fonte de capacitação que a Aresp vem trazendo desde o início para a gente, e vai ser muito proveitoso. Espero que todo mundo aproveite o máximo dessa palestra. Eu queria aqui convidar, então, o engenheiro Santini para a gente dar início a essa palestra. Muito obrigado. Só vou passar o vídeo primeiro, antes do Santini começar. Então, dando sequência, a gente vai passar um vídeo institucional do CREA, e logo após, então, vai o engenheiro Santini dar início à palestra. Muito obrigado, engenheiro Santini. Com você. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional.
registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Boa noite, pessoal. Boa noite para a turma que está aí online. Pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês. Não vamos fazer disso uma palestra, pelo contrário, um bate-papo, que é muito mais saudável, né? Vamos lá trocar figurinha. Eu provoco e vocês vão em cima, né? E a gente fica trocando figurinha, que eu acho que é muito mais saudável do que só eu ficar falando aqui na frente. Pessoal, esse bate-papo, então, ele tem como base a NBR 6122, que sofreu alterações, e nessa nova revisão que entrou em vigor em setembro de 2019, se junta com a NR 18. A NBR 6122, ela cuida dos aspectos técnicos das fundações dos edifícios, tanto relativo ao projeto quanto à construção. Já a NR 18 é uma norma regulamentadora do trabalho, e que dessa vez ela atingiu fortemente a questão de fundação. Então, o nosso objetivo desse bate-papo é discutir um pouco estas alterações e, sobre essa ótica, a gente discutir um pouco como é que a gente escolhe um tipo de fundação. Então, a gente vai começar, pessoal, com um vídeo. Deve ter aí, acho que se não me falha a memória, 6 minutos de duração. Nas cidades mais famosas dos Estados Unidos, São Francisco, Califórnia, virou palco de um dos mais complexos e caros erros de engenharia da história. Construído em 2009, a um custo de 350 milhões de dólares, o edifício residencial de luxo Millennium Tower virou rapidamente o centro das atenções da cidade. Com 200 metros de altura e 58 andares, está entre os 5 edifícios mais altos de São Francisco e é um dos mais caros dos Estados Unidos. Os apartamentos do prédio eram vendidos por até 13 milhões de dólares. Eu digo eram, pois recentemente a notícia que o edifício está afundando a uma taxa absurdamente alta fez os valores das unidades despencarem no mercado imobiliário da cidade. Ter um apartamento no prédio agora é sinônimo de problema. Construído em concreto armado e revestido inteiramente de vidro, o edifício se eleva sobre um bloco de concreto de 3 metros de espessura, que é apoiado sobre 1.000 estacas de concreto armado, com espessuras variadas, com em média 60 centímetros e profundidade de 27 metros. E é justamente esse o problema. O solo da Baía de São Francisco, onde o edifício foi construído, é constituído de uma camada espessa de argila marinha, com profundidade de até 70 metros. Ou seja, as estacas do edifício se apoiam apenas no solo mole que compõe essa camada. O edifício de grande porte, em 99% das vezes, vai sofrer um pequeno afundamento. Isso é totalmente normal e considerado, inclusive, nos cálculos. Chamado de assentamento, nada mais é que a acomodação das cargas do edifício sendo dissipadas pelo solo, mas não foi o que aconteceu com o Millennium Tower. A torre afundou 43 centímetros e se inclinou 35 em um intervalo muito pequeno de tempo. Esse afundamento já gerou diversas rachaduras nas estruturas do subsolo e algumas janelas quebradas nos andares superiores, o que mostra que a superestrutura está passando por um estresse muito acima do planejado, correndo risco de romper pilares e vigas por sobrecarga.
Um plano de recuperação foi elaborado a um custo de 100 milhões de dólares, quase um terço do valor do edifício. O projeto previa a perfuração de 52 estacas de 60 centímetros de diâmetro ao longo dos lados norte e oeste do edifício, justamente as faces que sofreram as maiores deformações. As estacas seriam ancoradas na rocha, o que, na teoria, traria estabilidade ao edifício, que com o tempo tenderia a se nivelar. Após alguns anos de planejamento, as obras tiveram início em maio deste ano, mas mal começaram e outros problemas ainda mais sérios passaram a surgir. Após a perfuração das primeiras estacas, a equipe responsável pelo monitoramento de deformação do edifício constatou que o prédio afundou a uma taxa 10 vezes maior após o início das obras, afundando 3 centímetros em apenas um mês, o que fez com que as obras fossem paralisadas imediatamente. Especialistas em engenharia de fundações, que acompanham o caso de perto, classificam o ocorrido como assustador, uma vez que o projeto de recuperação reativou o assentamento exacerbado da edificação. Outros ainda afirmam que o afundamento acelerado foi causado por conta da construção da torre Salesforce, vizinho da Millennium Tower, que, somado à perturbação das escavações da obra de recuperação, aumentou ainda mais a taxa de afundamento. Os engenheiros agora buscam por soluções alternativas para a recuperação do edifício, que segue com as obras paralisadas. O que está acontecendo com esse edifício já aconteceu com uma das torres mais famosas da história, a Torre de Pisa, passando pelos exatos mesmos problemas. Os construtores da época também tentaram compensar a inclinação, mas a torre passou a se inclinar para o lado contrário, nunca conseguindo ser totalmente recuperada e se tornando famosa justamente pelo erro de execução. Seria a Millennium Tower a Torre de Pisa contemporânea? Deixe aí nos comentários. Bem, pessoal, nós vimos, então, vocês até poderiam falar, nossa, mas para nós não interessa edifício desse porte. Não, tudo bem, é apenas um exemplo e mostrando que a fundação, ela provoca sérios problemas, entre eles o custo. Vocês viram que para recuperar essa estrutura, e ainda não existe uma unanimidade entre os diversos projetistas, vocês viram que o custo chegou a um terço do valor da obra, né? Então, sempre que a gente mexe com fundação, o negócio em termos de custo, é catastrófico, né? O mesmo problema que aconteceu com esse edifício, com essa altura toda, aconteceu na Torre de Pisa. A Torre de Pisa, que foi construída, né, na verdade, é um campanário daquela catedral. Essa torre foi construída no ano de 1150, aproximadamente, ou seja, nós estamos aí com mais de 800 anos que essa torre foi construída. O edifício lá dos Estados Unidos é recente, esse problema. Hora que se passou, quase um milênio se passou, e a gente continua com o mesmo problema. Ora, não é diferente com os prédios de Santos. A Orla Marítima de Santos tem 65 prédios hoje nesta situação. E o problema é exatamente o mesmo. Uma camada de argila marinha que sofre recalques. E olha aqui, alguns edifícios da Orla de Santos, eles são em fundação direta, outros em fundação estaqueadas. Ambos sofreram problemas. Vocês viram lá que o Millennium, nos Estados Unidos, a fundação é estaqueada. A Torre de Pisa, que começou com fundação direta, tem estaca para tudo quanto é lado hoje. É claro que lá eles poderiam ter recuperado, mas não valia a pena. Por quê? Porque ela torta rende muito mais dinheiro do que se ela tivesse direitinho, né? Então ali houve outros interesses. Mas a coisa não para por aí. Se a gente der uma busca na internet, a gente acha prédios de todo tamanho.
de 3, de 4 pavimentos, de 5, de 8. Olha aí, manchetes de jornal, todos eles com problema de fundação. Tá? Aquele predinho lá em cima, ó, esse predinho aí em Fortaleza, ele tinha 4 pavimentos. Olha lá, ó, o primeiro pavimento virou subsolo, enterrou. Igualzinho o que aconteceu lá, aconteceu nessa outra obra aqui, ó, nesse treco feio aqui, em Osasco, mas aconteceu. Em Betim, nós tivemos um problema de fundação com o edifício, ele praticamente tombou, não está aparecendo aí, ficou atrás dessa figura, mas não importa muito, né? Mas o fato é o seguinte, pessoal, todo o tamanho de obra. Em Ubatuba, olha lá, o que aconteceu com esse prédio. Essa era a manchete, olha lá. Solo ruim afundou prédios em Ubatuba, afirma a Caixa Econômica Federal. Dá uma olhadinha na calçada. Olha lá, novamente, aquilo que era o primeiro pavimento, virou térreo. Afundou praticamente um pavimento. Então, pessoal, as fundações é um negócio meio danado. Por mais que a gente faça sondagens e prospecções geotécnicas, a gente está sempre sujeito a ter que conviver com esses problemas, né? Alguns irrecuperáveis até, exigem demolição, e outros ainda é possível consertar, mas a um custo que muitas vezes supera o valor investido na própria obra. Aqui tem um vídeo do problema que aconteceu com esse prédio, mas nós vamos passar direto. Vocês encontram na internet, vale a pena assistir. É um engenheiro fazendo análise do que aconteceu com desse prédio, e a análise que ele faz é muito bacana, né? Mas esse vídeo tem aí 16, 17 minutos, é muito tempo, né? Fica aí, então, isso aí é um prédio em Fortaleza. Se vocês digitarem no Google, prédio em Fortaleza 2019, que ocorreu esse problema. Olá, pessoal. Bom, para não dizer que é só prédio, está aí uma casa térrea. Olha lá, olha a rachadura na laje. Observe lá no cantinho, aquela trinca inclinada. Normalmente, problemas em fundação acabam aparecendo na alvenaria através de rachaduras ou fissuras inclinadas. Olha aí, quase que dá para passar a mão. Isso é Itapeva, pessoal. É uma casa com 10 anos de idade. Aqui em Itapeva nós temos uma faixa de terreno no Jardim Maringá e que desce até a Mário Covas. Tem uma faixa que eu não sei a extensão dessa faixa, mas vários problemas já ocorreram, então, mais ou menos alinhados, vários problemas, né? Que houve necessidade de recuperação estrutural. Olha aí, olha o estrago que faz a recuperação estrutural. Isso era dentro da sala dessa casa. Então vai piso, vai tudo para o espaço, para poder fazer a recuperação. Aí foi usado estaca mega, está ali os segmentos de estaca que vão ser colocados e suspendendo aquelas paredes. Então, pessoal,
A escolha do tipo de fundação é extremamente importante. Né? Mas eu estava falando dessa faixa que nós temos, então, ao longo de todo o Jardim Maringá, pegando lá no início do Jardim Europa, lá em cima, da Escola de Minas para baixo. Pessoal, é solo colapsível. Então, tem dois tipos de solo que é um desafio para a engenharia. Solo colapsível e solo expansível. Ora, o solo colapsível, pessoal, a gente começa a desconfiar como? Que a gente desconfia que ele é colapsível. Primeiro, fazendo sondagem. SPT baixo, 2, 3, 2, 3, 2, 3, até uma determinada profundidade, coisa de 3, 4, 5, 6 metros. A gente observa, então, baixas leituras de SPT. Outra característica, não são saturados, a água está lá para baixo, 7, 8, 10 metros de profundidade. Então, a gente encontrou leitura de SPT baixo, não tem presença de água, começa a desconfiar que a gente pode estar na presença de solo colapsível. E o que vem a ser esse tal solo colapsível? Por ocasião das chuvas, pessoal, uma outra característica, são solos argilosos. Então, 3 condições para a gente desconfiar que pode ser um solo colapsível. Solos argilosos, baixas leituras de SPT e solo não saturado. Com essa trinca na mão, a gente desconfia. Fala, bom, agora nós temos que fazer uma análise mais de perto. E o que vem a ser esse tal solo colapsível? Pessoal, por ocasião das chuvas, a penetração de água, a água penetra e carreia as partículas finas da argila. Leva embora, leva para o fundo. O que vai ficando em cima, nas camadas de cima? Vai ficando igualzinho àquela esponja que tem na pia. Vai levando as partículas finas e vai ficando uma estrutura totalmente porosa. Um belo dia, depois de algum tempo, e esse tempo não dá para dizer se vai ser o mês que vem, o ano que vem, ou daqui 5 ou 10 anos, um belo dia, por ocasião da chuva também, vem a água e destrói aquela estrutura restante. Simplesmente afunda. E aí aparece, de imediato, os problemas, né? Então, pessoal, isso nós temos aqui da Itapeva. E nós continuamos fazendo construção sem fazer sondagem. Ora, isso é um prato cheio, é dar sopa, pedir para arrumar problema. Agora, não adianta fazer a sondagem e depois não interpretar o relatório corretamente, ou não escolher uma fundação adequada. Aqui é um outro caso. Agora, aqui é um caso de recuperação, também em Itapeva, hein? De recuperação totalmente errada. Olha lá. Olha o que o nosso colega aí, que eu vou declinar de falar nome ou qualquer coisa assim, nem vou contar onde é. O nosso colega fez. Ele está fazendo um bloco sobre 3 estacas para reforçar a fundação. Pessoal, as 3 estacas não guardam a distância mínima entre elas. As estacas trabalham por atrito lateral. Ora, para ela trabalhar por atrito lateral, ela precisa ter o solo envolvendo-a, para que ela tenha atrito lateral. Agora, se a gente não deixa espaço, como é que vai mobilizar atrito lateral? Agora, o erro mais sério ainda não está nem nas estacas. Esse bloco é excêntrico. A carga do pilar vai provocar um momento, tende a girar esse bloco para o interior da edificação. Quem é que equilibra isso?
Ou seja, esse conserto está pior do que se não fizesse nada. Olha aí. Novamente, olha lá, um reforço, aí tem 4 estacas. Uma não aparece. Mas simplesmente deixar o pilar no ar. Aí vão jogar concreto e achar que esse pilar ali não vai ter retração no concreto, não vai ter nada disso. Quer dizer, lamentável essa solução. A escolha de fundação. Nós temos aí um universo de fundações. Então nós temos as fundações diretas, né, e as fundações profundas. As fundações diretas, nós temos as famílias das sapatas. Então nós temos sapata isolada, sapata contínua, sapata de divisa, sapata excêntrica, sapata com dupla excentricidade, que é a mais comum. Afinal de contas, o vento, ele acontece em todas as direções. Então, a sapata mais comum é exatamente a sapata com dupla excentricidade. Qual que a gente não aprende na faculdade, porque nunca dá tempo? É exatamente a sapata com dupla excentricidade. É a lei de Murphy. Quer dizer, aquilo que precisa, a gente não aprende. Como é que se vira depois? Ainda nós temos fundação em grelha, nós temos fundação em radier, nós temos fundação em tubulão, nós temos fundação em estaca, com diversos tipos de estacas que a gente pode escolher entre elas. Agora, qual tipo dessas fundações que a gente vai escolher? Como fazer isso? Superficial ou profunda? É a primeira dúvida. De posse do relatório de sondagem, é a primeira pergunta que a gente faz. Superficial ou profunda? Olha, pessoal, alguém vai falar, mas se não tiver sondagem? Olha, esses anos todos, eu estou formado há 44 anos, cada vez que eu vou para São Paulo, eu dou uma passadinha lá naquelas ruas de comércio, Santa Efigênia, né? E por aí afora, à procura de uma varinha mágica, que eu consiga chegar e falar bibi de bob de bu, e com isso, sem sondagem, eu consegui escolher uma fundação. Pessoal, é impossível, não tem jeito. Agora, eu não consigo entender. Bom, aí eu faço o comentário daqui a pouco. Então, olha lá, as fundações superficiais. Nós precisamos de solo com boa capacidade de suporte. Seja sapato isolada, seja outros tipos de sapatos, sempre solo com boa capacidade de suporte. Olha lá, o que é boa capacidade de suporte? Dá uma olhadinha no relatório de sondagem. SPT menor que 10, nas primeiras camadas, ali nas primeiras, né? A primeira camada não tem leitura do SPT, a gente não faz nada. A gente dá uma olhadinha. Menor do que 10, passou de 3 metros, com leituras menor do que 10 no SPT, esquece fundação direta. Não dá para fazer. Se fizer, vai arrumar aqueles problemas que nós acabamos de ver. São solos, então, onde quem governa o funcionamento são os recalques. Então, nós vamos ter recalque excessivo, que a nossa obra pode não suportar. A partir de 10, olha lá, entre 10 a 20, nós temos um solo razoável. Já são solos de 2 até 4 quilos por centímetro quadrado de resistência. Mas são solos razoáveis. Bom mesmo, 20 a 25. Aí, fundação direta, sem dó e sem piedade. É a fundação mais barata. Então, a gente começa a escolher o tipo de fundação por eliminação. A gente tenta a fundação direta. Se não der, se a gente estiver fora desse quadro aí, ó,
que é abaixo de 10, já esquecemos fundação direta, partimos para a fundação profunda. Antes de analisar a fundação profunda, nós temos ainda a fundação em grega, que é muito pouco utilizada. Na Europa o pessoal utiliza bastante, mas nós não temos essa cultura da fundação em grega, e na verdade precisa de programa de computação, manualmente não dá para calcular isso, mas nós temos os radies. Os radies são exatamente para solo superficial com baixa capacidade de suporte, SPT menor que 10. Aliás, a própria palavra radier vem lá da língua francesa e significa, tradução ao pé da letra, jangada. E lá no inglês, se a gente buscar, é raft, que também significa jangada. Aliás, tem um esporte aí, descer com um barco inflável pelas corredeiras, que chama rafting, né? É mais ou menos essa a ideia do radier. Uma grande área, recebendo toda a carga da edificação. Aí tem aquela famosa formulazinha que eu chamo de fórmula do meio engenheiro. Tensão é força sobre área. Se eu tenho a área grande, a tensão vai ser pequena, né? E é isso que a gente busca com o radier. Por que o radier não é mais utilizado? Novamente, há necessidade de algum conhecimento e programa de computação. Ora, pessoal, dá até para fazer com o F-Tool, mas a pessoa precisa conhecer um pouco de interação solo-estrutura para colocar as bolinhas no lugar correto, né? Então, o radier a gente usa nestas situações. Eu tenho visto o radier sendo utilizado em casa popular da pior maneira que a gente possa imaginar. Aliás, a utilização em casa popular, na verdade, foi um grande lobby de algumas entidades aí ligadas ao cimento. O pessoal percebeu que nas casas populares nem laje tinha. Era alvenaria, o que gastava de cimento? Assentamento e alguma coisa no revestimento. Aí reuniram alguns especialistas para que eles analisassem como aumentar o consumo de cimento e concreto. As concreteiras estavam de boca assim, ó, querendo uma fatia desse mercado que é milionário. E não teve dúvida, esse pessoal encontrou na fundação, a Fundação Radier, um belo consumo de concreto. Nas casas populares vale a pena, porque nós temos 100, 200, 300, 500 casas sendo feitas. Pega uma máquina, prepara todos os terrenos de uma vez só, fazendo melhoria do solo. Quando a gente vai fazer o radier, faz uma bateria de radier. Na hora de concretar, concreta um monte junto. Aí vale a pena fazer o radier. Mas, novamente, não se faz da maneira correta. Desgraçadamente, se faz uma laje no chão e se coloca uma malha. A malha pop. Aquela malha que da Telecom, que é chamada de malha pop, é FIG 4.2, que é a barra de aço mais fina que possa existir, espaçada a cada 20. Pessoal, mas nem retração combate essa malha. E aonde que coloca ainda? Coloca no meio. Quer dizer, tudo errado. Mas isso está acontecendo no dia a dia, na prática. Tem projetos assim. Mas, enfim, o radier, então, é uma belíssima solução, desde que bem projetada. Não é uma fundação barata. Engana-se quem pensa que é barato.
A sapata é muito mais barata que a radite. E nós temos ainda, para fechar as fundações diretas, nós temos os blocos de fundação. Não confundir com bloco de coroamento de estaca. O que é bloco de fundação? É um bloco que tem altura grande, bem maior que as sapatas, de tal maneira que as tensões de tração que ocorrem no interior desse bloco são resistidas pelo próprio concreto, não tem armadura. Diferente das sapatas, que nós temos armação. O bloco de fundação não tem. E por incrível que pareça, foi a fundação mais utilizada em toda a história do Brasil. Aliás, podemos até estender para o mundo. As pirâmides do Egito, as fundações são de bloco de pedra. A Casa da Cultura da Pedra, a fundação em pedra. Então, se nós voltarmos no período colonial, o que mais se usava eram os blocos de fundação. É claro que com o passar do tempo, com o advento do concreto, que só tem 120 anos, se começou a deixar de lado esses blocos e passar a se utilizar as sapatas. Tá? Até por conta do alto consumo de material desses blocos. Bom, não dá para fazer fundação direta. Esgotamos todas as possibilidades, não deu. Nós vamos pensar em fundação profunda. Claro que, dependendo, a gente tem que estar com o olho, não pode esquecer, a gente tem que, ao mesmo tempo que nós estamos com o relatório de sondagem analisando, nós estamos com um olho numa tabela de preço, principalmente das estacas. A parte econômica também é importante, ela não se sobrepõe à questão técnica, mas ela também é importante. Resolvida a questão técnica, nós temos que pensar na parte econômica. Não é qualquer tipo de estaca que dá para a gente sair fazendo. Aliás, hoje em dia, virou moda hélice contínua. O pessoal quer fazer hélice contínua em tudo quanto é lugar. Vamos fazer hélice contínua aí que está tudo certo. Não é assim, pessoal. A hélice contínua não está cara. Dá para fazer? Dá. Bom, nas estacas, madeira já era. Madeira acabou, esquece. Nós não temos mais madeira para isso. E o pouco que sobrou tem aplicação mais nobre do que aplicar em estaca. Então, na verdade, aço e concreto. Claro que ao pé da letra, uma estaca de aço é mais cara. Obviamente, é muito mais caro que qualquer estaca de concreto. Mas há situações em que é viável a utilização de estaca metálica, em detrimento das estacas de concreto. Quem é que define isso? Parte técnica. Então a gente não pode simplesmente chegar e falar estaca de aço, não. Essa não dá, é muito caro. Não dá para falar isso. É um tipo de fundação muito bom, por sinal. Excelente. Mas que precisa ser analisado a cada caso. Então ainda estamos vendo alguns tipos de estaca, tem as pré-moldadas e tem estacas moldadas em loco. Bom, quando a gente vai então usar estaca pré-moldada, estaca de concreto ou estaca frank. A estaca frank é uma estaca escavada. Como é que é o processo de execução da estaca frank? Olha lá, a gente joga, pode ser brita misturada com concreto velho, com pedra, enfim, alguma coisa que resista a levar pancada. Então tem um tubo, a gente crava um tubo e
coloca essa bucha e vai dando pancada em cima. Essa bucha vai descendo e vai até saindo fora desse tubo de revestimento. A gente vai colocando mais e vai batendo. O que é o problema da estaca Frank? O grande problema da estaca Frank é vibração. Você tem um cuidado danado com a vizinhança. Não, se derruba o vizinho, se derrubar o vizinho, quem é o culpado? Não interessa, senhor, não interessa se a casa do vizinho já estava caindo. Não interessa. Derrubou, tem que pagar. Então, um dos problemas da estaca Frank, mas não é só a Frank. A Frank é que provoca mais vibração. Uma estaca pré-moldada de concreto também provoca vibração. Né? Uma estaca batendo, afinal de contas, tem um peso caindo de uma determinada altura. Isso, eu sou ruim, isso vai tremer. Aí entra uma vantagem da estaca metálica. Praticamente não ocorre vibração na estaca metálica. Há situações em que esse é o fator determinante para o uso da estaca metálica. Olha lá, não só a vizinhança na escolha da fundação, mas também disponibilidade de equipamento. Não adianta eu querer fazer um determinado tipo de estaca aqui em Itapeva e o equipamento está lá no Rio de Janeiro. Quanto vai custar isso? Então a gente tem que ver o quê? Qual é a disponibilidade de equipamento num determinado raio? Da onde eu vou trazer o equipamento? Nós temos por aqui, se tiver, muito mais barato. Um outro tipo de fundação profunda, tubulão. Os tubulões, como nós vamos ver para frente, a partir de 2023 não pode mais o tubulão pneumático. A NR18 proibiu. Só vamos poder fazer tubulão escavado a céu aberto. E escavado a céu aberto, primeira coisa, o solo precisa ser coesivo. Se for arenoso, ele não consegue escavar. Segunda coisa, acima do nível d'água. Você não vai morrer afogado. Então, tubulão, mas tubulão, nós temos que estar de olho nas cargas da edificação. Então, quando nós vamos escolher um tipo de fundação, nós pegamos um relatório de sondagem, nós pegamos uma tabelinha de preço, e nós pegamos as cargas da edificação. Essas três coisas. Aí que a gente começa a analisar os diversos tipos, vai por eliminação, vai eliminando. Elimina esse, elimina aquele outro. Um deles vai dar certo. Mas o tubulão já começa assim, para grandes cargas. Onde que nós vamos usar tubulão? Ponte, por exemplo. É a fundação mais utilizada em ponte. Por quê? Além de resistir momento nas duas direções, tem uma capacidade de suporte muito boa. Claro que para isso nós temos que encontrar solo também com boa capacidade de suporte. No mínimo 6 kg por centímetro quadrado para apoiar a base. A base dele é lá embaixo. Muito bem. Visto então essa conversa inicial, esse bate-papo inicial para poder uniformizar, homogeneizar o pessoal aí que está ouvindo, vamos começar a pensar agora em termos normativos. Então, em 2019, houve alteração da NBR 6122. Essa norma, que teve sua primeira versão em 1960, com o nome de NB 51, norma brasileira, número 51, passou por uma primeira revisão em 78, depois em 96, depois em 2010 e depois em 2019, que é essa versão que está em vigor. Se vocês notarem,
tem duas coisas interessantes nas revisões de norma. A NB 51 lá atrás tinha meia dúzia de páginas. Hoje, nós estamos com 108 páginas na norma NBR 6122. E uma outra coisa interessante é o seguinte: olha o tempo das revisões. A primeira revisão levou 18 anos, depois mais 18, depois uma nova revisão em 14 e agora em 9 anos. O que isso está mostrando? A velocidade com que há necessidade de mudanças. Tecnologia cada vez mais rápida. Então, novas tecnologias, há necessidade de mexer nas normas, fazer revisão mais rápida. Eu diria para vocês o seguinte, pessoal: ninguém mais pode se formar, cruzar os braços e achar que está tudo certo. A vida de engenharia agora é um constante aprendizado. A vida toda vai ter que estudar, goste ou não. Ah, mas eu trabalho com obra, tem que estudar do mesmo jeito, talvez até mais. Porque uma obra é um negócio complexo, extremamente complexo. A gente tem que fazer que muitos materiais convivam junto. E muitas vezes os materiais são adversários entre si. Como é que a gente faz eles conviverem junto? Sem haver briga, sem haver confusão. Olha lá. Muito bem. Então, nós vimos que um dos instrumentos que nós temos que utilizar lá saiu o sinal. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá, então tá ok. E aqui o negócio ficou meio cortado, né? Deixa eu até dar uma marcha ré aqui para ver se... Ué, parece que ajeitou. Ajeitou. Então, pessoal, nós vimos que é necessário uma sondagem, né? O mais simples de todos é a investigação através do SPT. Então, olha lá, antes até do SPT, tem um reconhecimento inicial. O que a gente tem que fazer? No mínimo, uma visita no local. No mínimo. Como é que a gente vai construir e não vai nem conhecer o local da obra? Tem gente que faz projetos sem saber onde é. Precisamos de um nivelamento, enfim, de alguma coisa de topografia, para não fazer essas maluquices que tem a nossa cidade. Aliás, não é só a nossa cidade. Erra no nível da construção e depois precisa fazer rampa na calçada para o carro poder entrar na garagem, o que é um absurdo. Como é que ficam os idosos, as crianças, as pessoas que necessitam do passeio? E nós, engenheiros, é que permitimos isso. Olha lá, fazendo essa visita, a gente consegue saber se tem indícios da presença de aterro. Aterro é um negócio danado, muitas vezes a sondagem não indica que é aterro. Vê se não tem uma interferência. Vê se não tem uma interferência. Também, interferências de diversos fatores aí que podem, né, causar. Indícios de contaminação do subsolo. O que tem na vizinhança? Procurar saber que tipo de fundação foi utilizado. Como é que está o estado das construções vizinhas? A gente não consegue saber as fundações, mas observando as construções dos vizinhos, a gente vê se
se elas estão íntegras, se não tem fissura, se não tem rachadura. Tudo isso são indícios que nos ajudam na elaboração de um bom projeto. Também a gente observando, dependendo do lugar, a gente começa a ver se tem matacão. Olha, tem um campo lá, não sei o que, está cheio de pedra, aquela coisa toda. Será que aqui nesse terreno não está acontecendo isso? Às vezes a gente economiza nas sondagens, quer fazer um furinho só. E de repente, a gente não detecta a presença de matacão. Pessoal, isso aconteceu comigo. Durante o plano de expansão, lá da época, chamava-se Esguário. Hoje é outro nome, nem sei qual é. Mas em toda a área, nós fizemos 20 furos de sondagem, mas era uma área muito grande. E na região da caldeira de biomassa, foi feito um furo, terreno ruim, né, beirada de córrego, e estaca, normal. Vamos que vamos. Estaca parabenizada. Na hora de cravar, quebrava a estaca. Bateu uma, quebrou. Bateu outra, quebrou. Uma outra desceu. O que está acontecendo? Sondagem. Todo mundo debruçou em cima. O que está acontecendo? Sabe o jeito que foi para resolver? Uma máquina fazer um buraco lá. Nós encontramos pedra em cima de pedra. No meio do caminho, tivemos que mudar o tipo de fundação. Isso é péssimo. Até porque saiu daquilo que estava previsto inicialmente em termos de custo. Nós tivemos que fazer lá microestaca, perfurar, vazar esses matacões. E era uma quantidade enorme de estaca. Preço subiu de elevador. Olha lá. Investigação geotécnica preliminar. Para qualquer edificação, deve ser feita uma campanha de investigação geotécnica preliminar, constituída, no mínimo, por sondagens à percussão SPT. Pessoal, esse é o item 4.3 da NBR 6122. Quem não fizer sondagem à percussão, não está de acordo com a norma. Está aqui o nosso colega, o Alexandre Lucano, é perito. Está lá no fundo meu filho, que também é perito judicial. Para eles é um prato cheio identificar que a obra não tem sondagem. Acabou, não tem o que fazer mais nada. Só fala para o juiz, ó, não foi feita sondagem, está em desacordo com esse item da NBR 6122. Pronto. Causa ganha. Quem é que paga o estrago? É o proprietário? Quem vocês acham que é? O profissional. Será que a gente ganha para pagar isso? Porque a gente cobra por um projeto, às vezes até para conduzir uma obra. A gente está ganhando para pagar? Não está, pessoal. Não está. Ora, muitas vezes, dependendo da importância da obra, só a sondagem à percussão não é suficiente. Há necessidade de outras investigações. Então nós temos vários outros ensaios que a gente pode recorrer. Lá, o CPT, que é o ensaio de penetração do cone. O CPT-U, que é o mesmo cone, mas com medida da poropressão. DMT é um ensaio dilatométrico. O ensaio de paleta, chamado Vanitesse. Enfim, nós temos vários tipos de ensaios com tecnologia que nos permite identificar com boa precisão
não só o tipo do solo, mas a sua resistência. Então, existe ferramental para isso? Existe. Tem toda a teoria que está aí. Nós precisamos usar. Pessoal, coesão, ângulo de atrito, não é para ficar usando correlação empírica. A correlação empírica é um baita de um quebra-galho, mas vale para onde? Vale para aquele lugar que o pesquisador fez o teste dele, onde ele pesquisou. Vocês acham que dizer que a coesão de um solo é 10 vezes o N do SPT, isso vale para o Rio Grande do Sul, vale para o Rio Grande do Norte e vale para Manaus? Será que os solos são iguais? Então a correlação empírica ela foi feita para a gente fazer, de repente, uma previsão de custo, um orçamento, sem precisar fazer projeto. Ângulo de atrito interno. Tem duas formuletas em função do SPT que nos dá o ângulo de atrito interno. Ambas são empíricas. Então, uma delas, qual é o ângulo de atrito interno? 15 graus mais raiz quadrada de 20 vezes o N do SPT. Vale para o Brasil inteiro? Claro que não, pessoal. A gente tem uma ordem de grandeza dessas coisas. Como é que nós vamos fazer uma contenção, um muro de arrimo, fazendo a coesão e o ângulo de atrito desta forma? Nós vamos errar tudo. Começa errado. O que nós temos que fazer? Pedir ensaio. Pede para fazer um ensaio triaxial. Não custa caro. Com o ensaio na mão, nós temos esses valores para o nosso local, onde é. Tem dúvida com relação ao solo, qual a resistência do solo, não sei o que estaca que eu vou usar? A gente contrata uma prova de carga. Aí é real, é no local onde a gente vai fazer a obra, não é de Porto Alegre. Então, eu vivo dizendo que nós temos que aprender a praticar a engenharia. Nós fomos para a faculdade, aprendemos um monte de teoria, chega na hora de botar a prática. Nós não estamos praticando. Sabe, nós estamos com dó, sabe de quem? Do proprietário. Ensinaram para nós que a gente tem que ter dó do proprietário. Não, tem que ser o mais barato. Não, eu não vou pedir ensaio, é muito caro, Deus o livre. Sabe como é que eu sempre chamei proprietário? Proprietário. Basta a gente saber conversar. Eu nunca tive problema. Quando eu precisei, conversei, expliquei a razão, etc. e tal. Ah, ninguém faz isso. Graças a Deus que ninguém faz. Eu trabalhei 44 anos, nunca voltei numa obra para corrigir problema e não vencia o serviço que eu tinha. E não era barato. Muito bem. Bom, aí, só para ilustrar como é que é o DMT, o ensaio dilatométrico, né, ou dilatômetro de Marquette. Olha lá, pessoal, a gente crava aquela ferramenta, ali tem uma membrana naquela parte redonda que vocês estão vendo, e de 20 em 20 centímetros, a gente injeta nitrogênio líquido e aquela membrana se expande e com isso a gente descobre qual é a pressão lateral no solo. E esses dados nos permitem uma série de cálculos. Então, através da expansão daquela membrana, ver que aquele aparelho vai medir
qual é a pressão necessária para haver uma expansão de 1,5 milímetro. O que esse ensaio nos dá? Olha lá, diretamente ele já nos dá o coeficiente de empuxo em repouso. Para quem vai fazer contenção, é extremamente importante. Módulo de elasticidade do solo. Resistência ao cisalhamento não drenada em argilas. Ângulo de atrito interno em areia. Classificação granulométrica. Razão de sobreadensamento para efeito de recalque. Então, um ensaio desse, ele nos dá tanta coisa que vale a pena fazer. Agora, nós temos em Itapeva? Não temos. Pessoal, sabe o que me chamou a atenção, eu viajando esse Brasil afora? Eu descobri que em alguns estados, em termos de engenharia, pessoal, os engenheiros lá estão muito mais avançados, vamos dizer assim, do que nós aqui em São Paulo. Eles não têm problema de pedir ensaio. Eles pedem e pronto, precisa, acabou. E todos agem assim. Bom, na NBR 6122 também tem algumas nomenclatura, quer dizer, alguma coisa mudou. Embora a gente já use bloco de coroamento desde há muito tempo, somente em 2019 que esse termo apareceu na norma. Porque a gente sempre aparecia bloco sobre estaca, mas bloco de coroamento não estava na norma. A broca, a mais utilizada das estacas para edificação pequena, finalmente apareceu na norma, também não estava na norma. Apareceu agora em 2019. Aleluia! Olha lá. É considerada fundação profunda quando? Comprimento mínimo, 3 metros. Senão, não funciona como está. Para a broca, a carga limite, 10 toneladas, ou 100 kN. Nem 1 milímetro a mais, aliás, 10 é muito. É claro que esse é um número limite. Não significa, vou fazer a broquinha aqui para fazer a associação dos engenheiros aqui. Quanto cada broca? 10. Não é. Mentira. Depende do solo. Tem que usar lá aqueles mesmos métodos lá, a Otto Veloso, Teixeira, Decur Quaresma, fazer as contas para cada lugar. É uma capacidade de carga. 10 é limite. Se por um acaso um desses métodos nos levar a 15 toneladas, não, só posso usar 10. Então, o processo de perfuração é manual. O comprimento máximo a gente nunca passa de 5 metros, ou com trado concha ou trado espiral, como nós estamos vendo ao lado. Quando é manual a perfuração, nós ficamos limitados ao comprimento. Se a gente tem equipamento para fazer a escavação, a gente consegue manter o prumo da escavação, nós podemos fazer comprimentos maiores, né? Tem, inclusive, como novidade, o pessoal brasileiro é inventivo, né? Inventou esse trado aí, ó, com um motorzinho instalado em cima. Olha lá. É rapidinho de fazer. Mas, da mesma maneira, nós não temos prumo. Então, o comprimento é limitado. No máximo 5 metros. Bom, em 2010 a norma dizia o seguinte: olha, o comprimento tem que ser maior que 2 vezes o diâmetro e maior que 3 metros, que prevalecer. Em 2019 foi corrigido isso, né? 2 vezes o diâmetro é um comprimento ridículo para a estaca. Pelo menos 8 vezes o diâmetro. Olha, pessoal, é interessante, e até coloquei esse slide para
ilustrar um pouco. Uma coisa é bloco, uma estaca unitária, sozinha, isolada. A gente calcula a capacidade de carga dela. Beleza, é aquilo e acabou. Quando eu faço duas estacas no mesmo bloco, a gente perde eficiência. Ah, quanto resiste uma estaca? Ah, 20 toneladas. Duas estacas é 40? Não, mentira. Não é 40, é menos que 40. Então tem alguns processos teóricos, né? Tem lá, que a gente utiliza, e são relativamente simples, que a gente utiliza para saber qual é a eficiência de cada estaca. À medida que vai aumentando o número de estacas, vai diminuindo a eficiência. Chega a 60% a eficiência de estaca. A gente calcula por aquele método, achou que a tensão admissível, a carga admissível de uma estaca é 30 toneladas, mas são 4 num bloco. Não, mentira. Vai ser bem menos do que 30 toneladas de carga. Aí foi feita uma prova de carga, né, onde uma estaca, na prova de carga, resistiu 180 kN, 18 toneladas. Se fizesse pelo método de Depur, era 13 toneladas. Então, o fato de fazer a prova de carga já ganhou dinheiro. Dependendo da obra, já pagou com sobras. Teoricamente, 13 toneladas. Na prática, 18. Daí, 4 estacas resistem 720? Não. Não. Né? Não foi feito um ensaio com 4 estacas. Bom, também ações na fundação. Pessoal, à medida que o tempo está passando, a cada revisão de norma, tem um modernismo aí que não é nada novo. Essa questão de interação solo-estrutura, Winkler já falava em 1867, nem concreto tinha. Era mais pelas questões aí de ferrovias. Ele já falava em interação solo-estrutura. Mas era impossível sem um computador da gente fazer. E hoje, não é que é impossível, não é mais, já foi. O problema é que não faz parte nem da grade da graduação das faculdades. A gente começa a falar em interação solo-estrutura, vamos colocar mola na fundação, começa a dar desinteria nos engenheiros. Então, olha lá, para edifícios a partir de 55 metros de altura, é obrigatório fazer essa interação solo-estrutura. Agora, é interessante a gente olhar que tem obras pequenas que de repente se faz necessário isso. Relação altura-largura superior a 4. Altura versus a largura. Maior do que 4 é necessário fazer a interação solo-estrutura. Fundações ou estruturas não convencionais, ou melhor, estruturas com carga variável significativa. Qual é a estrutura corrente aqui no nosso meio, onde a carga variável é significativa? Que tipo de estrutura? Ninguém arrisca um palpite? Pode. Hã? Pode. Não. Carga variável significativa. Pessoal, galpão, qualquer galpãozinho aí de estrutura metálica, onde não pesa nada, mas o vento é a carga variável, não é à toa que vive voando. Barracões por aí. Então, é obrigatório fazer interação. Então, pessoal, está na hora da gente se virar e estudar isso. Agora, o que é essa tal interação sobre a estrutura?
Olha só, lá nos antigamente, como é que a gente calculava uma obra qualquer? É mais fácil dar exemplo com um prédio. Como é que a gente calculava? A gente pegava as lajes, e ainda assim, hoje estão ensinando nas escolas assim. A gente pegava a laje e calculava a laje separada. Pegava quinhões de carga, né? E mandava para as vigas. As vigas, ou era uma viguinha isostática, que havia apoiada, ou era uma viga contínua. A gente calculava a viguinha e descobria a carga nos pilares. Então a gente ia fazendo a técnica do jaque estripador. Era por parte. Era assim que a gente fazia. Bom, à medida que o tempo foi passando, começou a se usar pórtico. Opa, uma fachada inteira, o pórtico da fachada, não sei o que e tal. O tempo passou e nós chegamos finalmente nos anos 2000 no que a gente chama de pórtico espacial. Hoje a gente calcula em 3D, onde os elementos interagem entre si. A viga que está assim interage com a viga que está perpendicular a ela e vice-versa. Os diversos andares conversam entre si através dos pilares. Não é mais aquele negócio de separar tudo. Mas tem uma coisa que continua separado. Em 2021 continua separado. Quem? A fundação. Nós vamos até a base. Pegamos a carga dos pilares. E fazemos a fundação separada. Será que um recalquezinho num determinado pilar não afeta o edifício? Se vocês não acreditarem, andem num banhado e atolem o pé para ver se não afeta lá na coluna. O edifício é a mesma coisa. O que é a interação sobre a estrutura? É acoplar a fundação no edifício, no pórtico espacial. Acopla. Estamos juntos. E calcula tudo junto. Os efeitos da fundação vão se refletir no edifício e vice-versa. Isso não é novidade. O Wipler falava isso em 1867. Alguns programas, como o TQS já faz, interação sobre estrutura. Não faz completo ainda, é um pecado. Sabe por que não faz completo? Eles têm a tecnologia, tem tudo. Eles lançaram em 2006 um módulo que chama SISE, Sistema de Interação Solo Estrutura, e esperavam vender. Os engenheiros não estão nem aí. Poucos compraram. Aí precisavam investir para ir nas revisões e melhorando. A TQS não investiu mais. E está do jeito que foi lançado em 2006. Ainda muita coisa por fazer. O Iberic não faz. Permite que a gente coloque as molinhas, mas não faz a interação sobre a estrutura. O CIPCAD, que é outro programa comercial que está aí, não faz nada. Nem existe esse termo lá. Olha lá, ele fala em colocar bolinha, a pessoa vai, não é isso aí não, hein? Arrumar umas bolas aí e colocar lá na base do pilar, não é isso não, tá? Tem gente que pensa que é isso, resolvi o problema. Bom, outra mudança, efeito do vento. Eu não consegui achar um motivo por que mudou. Até 2010, pessoal, em obras onde o vento é a ação variável principal, a norma permitia que a gente ultrapassasse em até 30% a carga admissível no solo. A norma espanhola continua assim, né? E é lá no Eurocode,
Na Europa continua sendo 30%. Estranhamente, para nós mudou isso. Agora só pode 15%. Reduziu, cortou para metade. E eu não consegui saber o motivo pelo qual reduziu-se isso. Não consegui entender. Enquanto o resto do mundo continua lá com os 30%, nós ficamos mais severos, mais restritivos. Mas, por que quando o vento é a ação variável principal? Por quê? O vento são rajadas de curta duração, de 3 segundos. Eu tô fazendo um negócio aqui. Quando tá quase acabando, quando acabar eu vou, tá? Está com o microfone aberto aí, Fernando. Alguém que está assistindo online. Mas olha só. Então, o vento. Por favor, fecha o microfone, por gentileza. Então, o vento, pessoal, é ação variável de curta duração. Então, imagine o seguinte: normalmente, os maiores recalques acontecem por adensamento. Então, vai lá, argila. Eu boto carga numa argila. Demora tempo para expulsar a água. Ora, bateu a carga do vento, já foi embora, já passou. Então, dá para a gente abusar um pouquinho. Esse 30% era bem colocado, né? E solo arenoso, os recalques dessa altura do campeonato já aconteceram há muito tempo, porque a água passa com facilidade no solo arenoso. Essa é a razão da gente poder ultrapassar carga variável, quando o vento é a ação variável principal. Agora, pessoal, o efeito do vento, tem muita gente que despreza, por um hábito antigo. Primeiro que, há tempos atrás, os edifícios não eram tão altos. Então, o efeito do vento era menos danoso. Agora, começou-se a ganhar altura, mas fora a altura, hoje nós tivemos um vendaval da Terra. E pelas mudanças climáticas, cada vez mais isso vai acontecer. Nós não podemos mais desprezar a ação do vento. A norma não permite. Já foi o tempo que permitia. Então, o efeito do vento é uma realidade, e cada vez mais. Bom, outra coisa que mudou no cálculo de bloco de fundação, aqueles blocos que não levam armação, tinha essa fórmula que era devido a um brasileiro, o professor Telema, era usada essa fórmula para cálculo, agora simplificou, a gente simplesmente coloca o ângulo da base igual a 60 graus e pau na máquina. Não tem mais que usar fórmula nenhuma. Simplificou. As sapatas, a 6122 agora está em conformidade com a 6118, porque a 6118 dizia que a sapata era rígida quando? Quando a dimensão da sapata menos a dimensão do pilar, dividido por 3, se a altura da sapata fosse maior que essa continha, seria uma sapata rígida. Caso contrário, seria uma sapata flexível. Agora, mas estranhamente, a 6122 não falava nada disso. Agora está em consonância. Ela está falando e a outra também fala. NR18. Afinal, quais as alterações ocorridas na NR18 que afeta as fundações? Vamos lá? Primeiro vamos ver a finalidade. Olha lá, as normas regulamentadoras servem para orientar procedimentos obrigatórios que dizem respeito ao bem-estar do trabalhador. Essas normas regulamentadoras do trabalho, em nenhum momento elas podem falar de coisa técnica. Se por um acaso tiver alguma coisa técnica, não vale. Prevalece as NBR.
Olha, em 2019, o governo federal anunciou a revisão de todas as NRs. No dia 18 de dezembro, o novo texto da NR 18 foi aprovado. As alterações foram divulgadas em fevereiro de 2020 e entrarão em vigor dentro de um ano. Portanto, em fevereiro de 2021, entrou em vigor a NR 18. Então, está lá. Ela procura garantir a proteção do trabalhador na construção. O texto deve estar harmonizado com as normas técnicas, etc. e tal. Escavação. Então, tem que estar previsto os riscos decorrentes das escavações. Escavação com altura superior a 1,80 m, obrigatoriamente tem que ter escoramento. Tumulão. A partir do dia 10/2 de 2020 foi a data que entrou em vigor a norma. 6 meses depois, o tumulão tem que obedecer agora. Altura máxima, 15 metros. Não pode ter tumulão mais profundo que isso. 100% encamisado. Não interessa se o solo é coesivo, se permite ou não a escavação. É obrigatório o encamisamento em toda a extensão, em toda a altura do tumulão. E o diâmetro que a gente aceitava até 70 centímetros, era 80, o padrãozão, diminuiu para 70. Agora, o diâmetro mínimo é 90 centímetros, o diâmetro do fusto. São as alterações que ocorreram na NR 18. Eu acho que essa de diâmetro não pega. Nós vamos continuar fazendo com 80, com 70. Tem uma altura mínima? O quê? Altura mínima do Não, não tem altura mínima. Não tem. Agora, se for muito rasinho, ele vira uma sapata, né? Porque o tubulão não trabalha com atrito lateral. Só ponta. Se fizer rasinho, é uma sapata. Tá certo? O que tem uma restrição é a altura da base, aquele HD que está lá. A altura da base máxima é 1,80 m. Procura fazer com que um trabalhador com essa altura e tal, né, não fique soterrado lá embaixo. Isso está proibido. A partir de 24 meses, contando de 10/2 de 2020, num prazo de 24 meses, o tubulão pneumático acabou. Aliás, já estava na hora de acabar, né, pessoal? Hoje nós temos equipamento, temos tipos de estacas, por exemplo, estacão, estaca barrete. São estacas com equipamento que não precisa ninguém descer lá dentro, trabalhar sob pressão. Isso é desumano. Então, isso acabou. Aí é um resumo dessas alterações. Muito bem, escolha do tipo de fundação. Então, nós vimos que nós temos condições técnicas e temos condições econômicas. Olá, o que é importante a gente analisar sobre o aspecto técnico? Proximidade dos edifícios limítrofes, né? Muitas vezes divisa, então nós temos que tomar cuidado. Opa. E aí? Só voltar aqui, deu zoom, né? Opa, tá aí. Olá. Natureza e características do subsolo, quando tiver grandeza das cargas e todo tipo de estaca tem limitações, seja no comprimento, seja no diâmetro, seja na capacidade de carga, enfim, todos os tipos de estaca têm limitações. Precisamos observar isso atentamente.
Como nós já falamos, o problema então de escolher uma fundação é por eliminação. Esse aqui não dá, tira fora. Esse aqui não dá, tira fora. Esse aqui não dá, tira fora. Vai reduzindo esse leque inicial que nós temos. Então a gente vê tecnicamente e depois a gente começa a analisar custo. Quando nós não temos o projeto estrutural, não conhecemos a carga que vai para a fundação, assim mesmo dá para a gente ter uma estimativa, só serve para efeito de orçamento, estimativa. Cada metro quadrado, 1,2 tonelada por metro quadrado. Então a gente pega a área de influência de cada pilar, em função daquela área, multiplica por 1,2 tonelada por metro quadrado, e a gente sabe naquele andar quanto que vai para cada pilar. Se tem 10 andares, multiplica por 10. E a gente tem ideia da carga. Com isso, a gente consegue fazer uma análise preliminar para efeito de orçamento. Não serve para mais nada. Não dá para fazer isso sem fazer o projeto estrutural e ficar fazendo isso e dizer que aquele pilar vai ter essa carga. Sondagem. O que é importante a gente observar numa sondagem? Bom, pessoal, não precisa nem falar, mas no início, logo de saída, a gente olha a cota para a gente saber, nós vamos cortar o terreno ou não, qual é a cota do projeto arquitetônico, qual é a cota que foi feita a nossa sondagem. Então, a cota é extremamente importante para saber em que altura que eu começo a analisar. Outra coisa que a gente olha, isso sem olhar SPT, sem olhar nada, para ver se está tudo ok. Outra coisa que a gente olha é o avanço do furo, para ver se está de acordo com as normas. O primeiro metro, normalmente, é o travo concha. Então a gente escava 1 metro para aquele tradinho, aquela cavadeira, né? A partir daí, normalmente, a gente usa o travo helicoidal. Mas, se der o outro também, não tem problema nenhum. Esse avanço. A grande questão é quando nós encontramos água, que o avanço tem que ser por lavagem. Isso é extremamente importante, senão os resultados vão ser falsos. Pessoal, essa turma que vem fazer sondagem aqui da tela, não estão acostumados a usar lavagem. Quando eu peço para fazer sondagem, para mim é mais caro. Os caras já falaram, ele exige lavagem. Eu lamento muito que os colegas nossos não façam isso. Não adianta fazer sondagem com resultado falso? Então, isso a gente deve observar. Aliás, observar isso, eu sempre acompanhei. Vai fazer sondagem? Vai. Que dia? Vamos lá. Vamos no campo. Muito bem. Depois, sem olhar número, a gente dá uma olhadinha aqui, ó, nas leituras de SPT. Todo, embora não seja padrão, eu acho que deveria ser, mas cada empresa apresenta resultado de um jeito. Mas olha lá, nós temos número de voltas crescentes com a profundidade. Existe uma volta para trás, diminuiu aqui, não sei o que, então, solo bom, solo ruim, solo bom, solo ruim. Se for crescente, é um grande negócio, já começa por aí. O traço vermelho é os últimos 30 centímetros, é a soma dos últimos 30. O traço azul é dos primeiros 30 centímetros. Normalmente os gráficos aí dos relatórios vêm com essas duas linhas. Né? Depois que a gente vê isso, só de bater o olho aqui, ó, olha lá. Quanto é o SPT aqui? 8, mais ou menos. 6, né? Segundo e terceiro. Que número que está aqui? Nossa, 3, o gráfico está ruim. 3. Depois, não, está certo, aqui é 5. 5, 10.
Então, 3, 4, 7. 3 metros de profundidade. Leitura 3, 4, 7. Dá para fazer fundação direta? Não. Hã? Não. Não dá. De saída, descartou fundação direta. Assim, só que bateu o olho. Não precisou nenhuma conta, nada, zero. Então já é uma situação que nós vamos pensar em fundação profunda. Qual o melhor tipo de fundação profunda? Por eliminação. Olha aí continua o relatório. Novamente continua. Outro detalhe, nível d'água, medida do nível d'água. Pessoal que vem fazer sondagem aqui em Itapeva, nosso amigo falecido Darcy, que era da Sorinville, depois da sonda solo, reforçou, perdão. É que morreu esses dias aí, quem teve por aqui foi o Paulino, que também era da Sorinville e é da sonda solo. Mas o nível d'água se mede no término da sondagem e 24 horas depois. Eles querem medir 24 horas depois? Não. Não. Nível d'água se mede com o pio, que desce aquele pio, é um apito, né? Dentro lá da água, a água expulsa o ar, toca o apito. E a gente sabe que atingiu o nível d'água. Como é que o pessoal faz por aí? Amarra uma pedra, às vezes na trena, ou no barbante, ou sei lá o quê, e desce e fica tchau, 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 para ver onde está o nível d'água. Alguém aqui já viu o pio para medir o nível d'água? O apito? Esse pessoal não mede o pio. E é uma imbecilidade que custa 50 reais. Olha uma situação em que a estaca metálica é importante. Nesse terreno aí, ó, olha aquele pico de SPT. Fez aquele pico lá que não coube nem no relatório. Estaca de concreto não passa. Estaca metálica passa. Olha o terreno lá embaixo, é ruim. Olha a continuação do outro lado. O terreno é péssimo. A estaca precisa descer, mas não passa daquele ponto. Se não tomar cuidado, apoia naquela camada, pronto, está feita a desgraça. Perfil geotécnico. Não vejo ninguém fazendo perfil geotécnico. Olha aí, sondagem 4 e sondagem, sei lá, 2. Então, por que a gente pega 3 pontos num terreno, no mínimo, e desalinhados entre si? Para que a gente trace perfil. 1 com 3, 2 com 3, 3 com 1. E a gente faça esses perfis. Vai lá no AutoCAD, pai. A gente não tem perfil assim, a gente sabe se o terreno é impenetrável, como é que ele está. Se ele está mergulhando para o fundo, se está mergulhando para frente. Nós vamos ter divergência de comprimento de estaca. Olha aí, nesse terreno aí, tem divergência. Se a gente olhar só na sondagem, nós vamos dizer que a estaca vai parar aqui, ó. Mas dependendo do furo, vai parar lá embaixo. A gente fazendo esse perfil, a gente sabe o que vai acontecer na obra. Dá para a gente fazer uma previsão de comprimento de estaca muito mais realista, embora jamais alguém acerte. Até porque a gente começa a cravar, quando é a estaca cravada, vai havendo vibração, vai adensando o solo. A primeira estaca, de repente, desceu tudo, a segunda já não desce, a terceira, a última sobrou uma ponta. É natural, é normal isso. Estaca metálica, olha lá. Então, a estaca metálica, quando acontece esses casos, ela acaba se viabilizando.
Então aí tem uma sequência de como a gente deve cuidar da estaca. A cabeça da estaca, pessoal, metálica, não pode simplesmente entrar dentro do bloco. Não pode fazer uma gambiarra de pegar uma chapinha e soldar ali na cabeça da estaca. Normalmente, a boa técnica fala para pegar o trecho final e fazer em concreto. Com estribo, tudo direitinho. E aí, ó, como é que fica? Olha lá. Nem parece que é estaca metálica. Estava assim. Olha aqui, ó. Foi feita a forma, concretado, olha lá. Agora já está com o lastro, aqui o bloco. Olha em detalhe. Como é que a gente deve fazer? A parte metálica, o perfil. Lá nós temos uma helicoidal, quer dizer, um estribo helicoidal, olha aqui. Aqui aparece direitinho, tá? Então tem todo um trabalho quando a gente usa estaca metálica. Pessoal, um estudozinho de caso muito rápido. Esse é o Hospital Metropolitano de Maceió. Olha que interessante. Previsão de estaca. Moda, hélice contínua. Pessoal, hélice contínua depende do torque do equipamento. Se não for um equipamento pesado, com motor potente, não fura. Ou fura até um pedaço e não vai mais. Nesse caso aqui, não dava para descer mais. Né? Uma estaca de 40 centímetros de diâmetro, o comprimento projetado foi 15 metros para 70 toneladas. Então, o que foi feito nesse caso especificamente? A hélice contínua não descia, mas era uma obra pública. Não havia acordo lá, não, você que está cobrando a hélice contínua, você vai ter que fazer hélice contínua, com 15 metros. A empresa se viu em papo de aranha. Como é que eu vou furar isso? Não fura, não interessa. Você devia ter visto antes. Não pode mudar o objeto em obra pública, senão uma merda. Mas vai capela, não, que mudou o objeto na galeria que estão fazendo lá embaixo, era a vela pré-moldada. E agora ninguém fala nada, está tudo quieto. Acorda, associação! O que o pessoal foi fazer? Um pré-furo. Por incrível que pareça, o estaquinho escavado. Fazia um pré-furo e aqui vocês estão vendo, ó. Olha lá. Uma maquininha para fazer o pré-furo e aqui a hélice contínua. Então, fazia um pré-furo com 15 metros, depois vinha a hélice contínua e só fazia o alargamento do furo. Aí deu certo. Executou belezinha, tranquila. Olha como a engenharia é criativa. Mas aí veio o pessoal lá, falaram, mas não dá para fazer pré-furo. Não dá porque é pecado, não pode fazer pré-furo. Tá bom, vamos fazer prova de carga? Tá aí a Juliana. A Juliana, eu tive a satisfação de conhecer lá em Maceió. Ela é professora da Universidade Federal lá de Alagoas e ela está aí no campo, ó, fazendo lá na prova de carga. Olha só, observa a prova de carga. O vermelhinho é sem o pré-furo. Olha lá, veio 140 toneladas, o dobro da carga de trabalho, prova de carga assim, de testa com o dobro, e descarregou. O residual foi um 0,4 milímetros. Fez o pré-furo, mas de 12 metros. O verde, olha lá, um pouquinho diferente, né? Mas pouca coisa. Chegou a 140, descarregou o residual, algo em torno de 0,7 milímetros. Um pré-furo para 15 metros, mamou, sem o pré-furo. Basicamente a mesma coisa. Fizeram os 3 ensaios desses.
Aí todo mundo ficou convencido que podia fazer o pré-furo com o grado, depois vinha a hélice. Uma bobagem. Na verdade, já podia ter feito direto com o trato. E a capacidade de carga é a mesma, o método de cálculo é o mesmo, não muda nada. Mas tinha que ser, era obrigatório. Mas valeu como uma experiência de saber que um pré-furo, quer dizer, um negócio criativo, ajuda a resolver o problema e viabiliza. Bom, pessoal, aqui está um edifíciozinho que eu rodei só para efeito de ter umas cargas. Olha lá, então nós temos que ter uma tabela dessa na hora de escolher a fundação. Então, a gente tem as diversas cargas verticais dos pilares e tem também efeito de momentos decorrente de vento. Aqui tem 4 combinações. O programa para esse edifício gerou 82 combinações. Não dá para fazer na mão mais, né? Aqui eu selecionei 4. E tem as cargas aí, então a gente batendo o olho na carga, pessoal, nós temos carga aqui, ó, de 77 toneladas na vertical. E nós temos carga de 6,5. Então nós temos que levar em conta tudo isso na hora de escolher. Então as cargas são bastante variáveis nas edificações. Então a gente tem que estar com uma tabelinha dessa e vai trabalhando as diversas hipóteses que a gente tem. Outra tabelinha que a gente precisa ter, olha lá, estaca escavada, 25 centímetros de diâmetro, sem o concreto, R$15 para escavar. Olha lá, por metro. Produtividade, 20 por dia. Uma estaca escavada de 50 centímetros de diâmetro. Esses preços todos atualizados, tá? R$29 por metro. Produtividade, 16 por dia. Olha, estaca hélice contínua. Diâmetro de 30. R$39. Quanto que dá o diâmetro de 30 aqui? 17. Menos da metade. Eu acho engraçado. Pedir para fazer sondagem, a gente não pede. Mas na hora de escolher a estaca, vamos usar mais cara? Vamos fazer hélice contínua e pronto. Virou festival, hélice contínua. Então a gente tem que estar com uma tabela dessa. Tem que estar com o relatório de sondagem, com a tabela de carga e com uma tabelinha de preço. Quem trabalha aqui com o projeto, quantos de vocês tem uma tabelinha de preço? E todo mês a gente pede lá para a pessoa que está, quanto está custando essa, quanto está custando aquela, quanto está custando não sei o quê. A gente atualiza. Então, bom, e aí tem uma planilha aí de capacidade de carga, os diversos métodos. Essa planilha está aí, eu tenho aí comigo, vou deixar aí com a associação, vou deixar esses slides dessa apresentação, vou deixar essa planilha. A planilha é autoexplicativa, muito simples de usar. Se alguém se interessar, pega com a Josiane aí depois, pede para ela. Muito bem, pessoal. Eu sempre gosto de terminar as aulas, etc. e tal, com esse slide. O conhecimento é o poder. Nós temos poder e não usamos. Ou, de repente, não sabemos que temos. Mas olha aquele cidadão lá, vai morrer. Ele não sabia que a água estava a 500 metros. Ele vai gatinhar 9 quilômetros. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês.
Muito obrigado. Dentro do horário. Beleza.